Estamos aqui, Senhor, regando o jardim de bondade. Nos inspira o amor, nos inspira a caridade. Viemos aqui, Senhor, aprender a amar de verdade, a sentir o calor de uma verdadeira amizade. Que o teu colo nos dê guarida por toda a eternidade. Que sintamos com emoção bem no fundo do coração a verdadeira irmandade. Estamos aqui, Senhor, regando um jardim de bondade. Nos inspira o amor, nos inspira a caridade. Viemos aqui, Senhor, aprender a amar de verdade, a sentir o calor de uma verdadeira amizade. Que sigamos com a mesma vontade, cultivando a humildade, trabalhando dia após dia, lado a lado, em harmonia, com fé e com felicidade. Sentir o
uma parábola hindu que certa vez um rebanho de cabras encontrou na floresta um faminto filhotinho de tigre desgarrado da mãe e adotou-o com o tempo. O animalzinho ganhou a musculatura e o porte de um tigre real, mas como fora criado como um filhote de cabra, nada sabia de sua verdadeira natureza e se comportava como um cabrito. Alimentava-se de grama e tinha todos os hábitos do rebanho. Certo dia, o tigre caçador atirou-se sobre o rebanho e ficou estupefato diante de um colega seu que bailava covardemente como se fosse uma indefesa cabra. Decidiu mostrar a seu companheiro que ele era um tigre e não uma cabra. Durante muitos dias, seus esforços foram frustrados. O outro relutava em aceitar que não era uma cabra. Mas, certa ocasião, ambos se viram refletidos nas águas mansas de um lago, e foi o bastante para que a ilusão se desfizesse, e a tigridade se levantasse exuberante e potente. Toda a força e destreza do tigre se manifestou, e a fragilidade da cabra acabou. É isso que acontece conosco. Nossa natureza divina e é o tigre em nós. Se encontra frustrada e negada, bloqueada e esquecida sobre nossa condição humana. Yoga é despertar o tigre. No tempo de sabiás, de vez em nos quintais, faz muito tempo atrás, quando ainda havia fada. No monte havia um anjo pra guiar, outro pra dar lugar, pra quem chega a sentar, de duvidar, de admirar. Havia frutos num pomar qualquer, de se tirar do pé, no tempo em que os casais podiam mais se namorar, nos lampiões de gás, sem os ladrões atrás, tempo em que o medo se chamou jamais. Veio o marquês de uma terra já perdida, e era uma vez se fez dono da vida. Mandou buscar 100 dúzias de avenidas pra expulsar de vez as margaridas, por não ter filhos, talvez por nem gostar, ou talvez por manias de mandar. Só sei que enquanto houver os corações, nem mesmo 1000 ladrões podem roubar canções. E deixa estar, que há de voltar o tempo dos sabiás, de verde nos quintais, tempo em que o medo se chamou jamais. Deixe seu amor agir em minha voz e descansar em meu silêncio. Deixe-o atravessar meu coração e alcançar meus movimentos. Deixe seu amor brilhar como as estrelas na escuridão do meu sono e amanhecer em meu despertar. Deixe-o arder na chama de meus desejos e fluir nas correntezas de meu próprio amor. Deixe-me levar seu amor em minha vida, como a harpa leva a música, e devolvê-lo por fim a você com a minha vida. Aceite-me, meu Deus, aceite-me por um momento. Deixe os dias órfãos, gastos sem você, serem esquecidos.
Vocês podem nos ajudar. Te agradeço, me entrego, Maravilhoso. confio, aceito e agradeço. Me entrego, confio, aceito e agradeço. Venho que assanha os cabelos da morena e traz notícias de lá. Vento que assobia no telhado, chamando para a lua espiar. Vento que na beira da praia escutava meu amor a cantar. Hoje estou sozinho também, Maiara, triste me alegrando do meu bem, do meu bem. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor. Vento, diga por favor, aonde se escondeu meu amor, meu amor. Eu, buscador, né, me debrucei numa das pontas da lua crescente, da lua nova crescente, e vi na outra ponta aquele que brilha. Abaixo de nós, vimos as montanhas, os vales, as plantas e vimos também as pessoas. Perguntei para aquele que brilha: quem são aquelas criaturas? São os filhos e as filhas de Deus. Interessante. Eu aqui do alto, estou há algum tempo olhando para baixo, vendo os filhos e as filhas de Deus, e vejo que discutem, que brigam, espezinham-se. São eles mesmos filhos de Deus? São os filhos de Deus. Continuo observando e vejo que vivem como se estivessem procurando algo. Procuram alguma coisa em algum lugar. Percebo que procuram freneticamente, impacientemente. Empurram-se, engalfinham-se, parecendo inumanas. O que é que elas procuram? Procuram a felicidade. Procuram se afastar das dores e dos sofrimentos. Algumas vezes eles pensam que encontraram, através do prazer, da satisfação de obter, de reter, de conquistar as coisas e pessoas. Por momentos, eles esquecem as angústias, as tristezas, sensações de abandono, desamparo, etc. Agora mesmo, olhando para baixo, eu vi uma mulher com uma criança ao colo sendo derrubada por alguém que passou apressadamente e nem notou que o bebê caiu. Será que agindo assim, essa pessoa encontrará tão sonhada felicidade um dia? Encontrará sim. É do propósito da vida que todos um dia cheguem lá, pois é do propósito do Criador. Apesar de parecer coisa do mal, se contrapondo ao bem, é bom lembrar que a dualidade só existe na mente. Tudo está interrelacionado. Tudo integra o todo. Não entendo por que tem que procurar a felicidade e ao mesmo tempo causar tanta dificuldade e crueldade no caminho dessa busca. Por que isso? Porque estão ainda aprendendo as lições da vida através do aprendizado do amor.
Agora mesmo estou vendo um homem maltratando cruelmente um outro ser. Mas de repente um vento o atirou para longe e agora é ele quem está sendo espezinhado. É sempre assim. E nesse momento o vento não se engana? Não, nunca se engana. Então, meu coração de buscador que estava esmagado, iluminou-se e descobriu que podia olhar as crueldades e ter pena dos cruéis. E quanto mais olhava para essas pessoas, crescia em mim a compaixão e o amor pela humanidade. Poderia agora me explicar o porquê de serem tão atormentados? O que é que os atormenta? O desejo que atrai logo o seu parceiro, o apego. O desejo é uma coisa má? Não em si. O que fazer então? Aprender as lições da vida através da prática do amor. Então, ao aprender as lições da vida e do amor, não reconheci as pessoas como más e cruéis. Percebo que elas e todos nós estamos no processo de aprendizagem, cada um no seu estágio, cada um no seu tempo. A partir daí, olhei-as com profundo amor e compaixão, compreendendo que as coisas acontecem dentro de um permanente e contínuo fluxo ad infinito. Cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, se abram as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, se abram as fronteiras, nós somos um. Força da paz, cresça sempre, sempre mais, que reine a paz, se abram as fronteiras, nós somos um. E procure ser santo com toda sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças. Se, porém, por sua humana fraqueza, você não conseguir ser santo, procure então ser perfeito com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Se, contudo, você não conseguir ser perfeito por causa da vaidade da sua vida, procure então ser bom com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Se ainda não conseguir ser bom por causa das insídias do maligno, então procure ser razoável com toda a sua alma, com todo o seu coração, com todas as suas forças. Se por fim você não conseguir nem ser santo, nem ser perfeito, nem bom, nem razoável por causa do peso dos seus pecados, então procure carregar isso diante de Deus. Entregue a sua vida à divina misericórdia. Se você fizer isso, irmão, sem amargura, com toda humildade e jovialidade do Espírito, por causa da ternura de Deus que ama os ingratos e maus como você, então você começará a sentir o que é ser razoável, você aprenderá o que é ser bom, lentamente aspirará a ser perfeito e por fim suspirará para ser santo. Se tudo isso você fizer a cada dia, com toda a sua alma, com todo o seu coração e com todas as suas forças, então eu lhe asseguro, irmão, você estará no caminho de São Francisco e não estará longe do reino dos céus. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu
esperança, onde houver tristeza, que eu leve alegria. Naquele dia, a grande praça em frente à catedral se apinhava de gente, pessoas vindas de vários lugares do mundo. E entre essas pessoas havia um homem simples, humilde, com as suas vestes cansadas, com suas sandálias gastas e sujas. Ele havia caminhado com uma pequena caravana de 2 ou 3 amigos e haviam passado 3 dias e 3 noites sem dormir. E assim como todos, ele esperava que o sol da manhã abrisse as portas da grande catedral. E então, todos ouviram aquele badalar do grande sino. Quando aquele grande sino badalou, lentamente aquelas portas de madeira bem pesada foram se abrindo, e lá do fundo veio um homem e chamou seu nome. E então ele respirou e entrou através das grandes portas. E quando ele entrou, ele olhou o salão e seus olhos ficaram deslumbrados. O piso era finamente requintado. Parecia que tinha sido bordado à mão. As cores eram muito lindas. Tudo transparecia riqueza e beleza. E ele olhou para as paredes, e as paredes eram pintadas com uma fineza de decoração, os brocados, os arranjos, tudo respirava riqueza e beleza. E ele, humilde, com as suas vestes cansadas, com as suas sandálias gastas, caminhou por aquele salão. Quando ele iniciou a caminhada, ele pôde olhar que de um lado e do outro se sentavam bispos, cardeais, arcebispos, todos com as suas vestimentas muito refinadas, reluzentes e coloridas. E à medida que ele caminhava, ele sujava o lindo assoalho do salão. E os cardeais então começaram a dizer uns aos outros: mas que coisa! Como pode um homem desse se apresentar diante de vossa santidade? E outros diziam: ele não é digno, deveria pelo menos ter tomado banho. Você já viu o cheiro que ele exala? Mas ele, na sua humildade, continuava caminhando. E quando ele caminhava, ele sujava o piso, finamente requintado, do grande salão. E os murmúrios continuavam. Um homem assim não é digno de adentrar a Santa Madre Igreja. De onde ele pensa que vem? E ele respirava, e a pequena caravana atrás dele o seguia. Lá no fundo, sentado bem ao longe, ele podia avistar o Papa. E entre o piso e o Papa haviam degraus finamente adornados de ouro. O trono do Papa parecia um trono real. Era amarelo, brilhante, finamente decorado. E o Papa, majestoso, lá em cima, como se fosse o próprio sol, olhando para aquele homem humilde que entrava sujando o chão da grande catedral. E quando ele se aproximou, ele fez uma grande reverência, se ajoelhou, e seus amigos também acompanharam. E então o Papa olhou para aquele homem e dizem que o seu coração começou a entrar em descompasso. O Papa disse: diga, meu filho, o que me trazes aqui? E então Francisco olhou para ele com profunda humildade e reverência e disse: Senhor, eu vim de Assis, da minha pequena cidade, para lhe fazer uma pergunta.
porque meu coração está inquieto. E eu gostaria que o Senhor me respondesse. E o Papa, então, foi ficando mais emocionado e disse: faça sua pergunta. E Francisco continuou: certo dia, eu observei as cotovias no meu jardim. Elas eram tão bonitas e pequenas, precisavam apenas de um pouco de água e um pouco de comida. E elas viviam felizes a cantar. E então, Senhor, eu pensei, será que nós não poderíamos ser como as cotovias? Comer pouco, beber pouco, nos vestirmos simplesmente, abraçarmos a beleza da vida e sairmos felizes a cantar. E um silêncio sepulcral se fez ouvir naquele salão. O Papa, então, olhou para aquele homem e, pela primeira vez em muitos anos, ele quebrou um protocolo. Tirou as luvas, repousou no trono e ele desceu as escadarias que separavam o trono do chão. E chegando perto daquele homem, ele olhou e disse: meu filho, tu não estás errado. Tocou suavemente as vestimentas de Francisco e disse: tu, com as tuas vestes simples, é mais rico e mais belo do que qualquer um que está aqui neste salão. Nesse momento, o muro cresceu e o Papa fez apenas um aceno e continuou: tu nos envergonha, Francisco, porque a tua riqueza é uma riqueza de alma. Vai em paz e prega que nós podemos viver como as cotovias. Que você siga em paz. E Francisco olhou para aquele Papa, seus olhos marejados, beijou a mão e, em reverência, ele agradeceu. Foi saindo lentamente. Ainda sujava o chão, mas a audiência permanecia silenciosa. Os corações começaram a entrar em alvoroço. As grandes portas da igreja se fecharam e dizem que o Papa se recolheu. Naquele dia ele não recebeu mais ninguém. E contam que naquela noite ele teve sonhos tumultuados. Dizem também que pelos seus escritos o Papa nunca mais foi o mesmo. Mas Francisco continuou alegre, cantando, pregando e dançando como as cotovias. Como é louco, como é livre, como é leve esse Francisco. Ele entrega a juventude no altar, mas não larga o seu direito de pensar. Como é louco, como é doce, como é forte esse Francisco. Quando chora sem saber o que fazer, ele abraça os seus doentes sem temer. Como é louco, como é simples, como é grande esse Francisco. Vê bondade onde vejo ingratidão, vê ternura até nos olhos do ladrão. Como é louco, como é rico, como é pobre esse Francisco. Veste trapos como a túnica de um rei, diz que tenho só aquilo que doei. Como é louco, como é lindo,
como é santo esse Francisco, se é loucura sua luz e seu feitiço, é mais louco esse mundo sem Francisco. Tem uma outra que a gente gosta muito de cantar lá no Encontro das Almas, com a Valquíria. Ave Maria, Maraiana, luzes teus andores, Maraiana, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as nuvens serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Araiaraiá, cremos em vós. Araiaraiá, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces, como de luz, que aos céus acendem o bem e conduz a vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ave Maria, Araiaraiá, luz teus andores, Araiaraiá, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos e as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas. Ave Maria, Araiaraiá, cremos em vós. Araiaraiá, Virgem Maria, rogai por nós. Ouve as preces do mundo de luz, que aos céus acendem o bem e conduz. Vamos a nós, Virgem Maria, rogai por nós. Vamos cantar junto? Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser generosas. Dá o pouco que se tem a quem tem menos ainda, enriquece o doador, faz sua alma ainda mais linda, dá ao próximo alegria, parece coisa tão singela, aos olhos de Deus, porém, é das artes a mais bela. Fica sempre um pouco de perfume nas mãos que oferecem rosas, nas mãos que sabem ser